Olá a todos, satisfação estar novamente participando dessas lives, muito embora eu não esteja ao vivo, né, esteja gravando essa apresentação. Essa é uma de duas apresentações gravadas sobre a Covid-19 no sistema prisional de dois países diferentes, Estados Unidos e República da Irlanda. Vou falar agora sobre a República da Irlanda. A República da Irlanda é um país que fica próximo ao lado do Reino Unido, é uma grande ilha. No norte existe a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e o resto da ilha é a República da Irlanda, que é um país independente. É um país que tem menos de 5 milhões de habitantes e é um país que tem apenas 12 unidades prisionais e um número de presos que era de 3.771 no dia 30 de julho, né, que é um dado oficial, sendo que era um pouquinho maior anteriormente à pandemia, porque uma das políticas adotadas foi de liberar da prisão determinados presos de menor periculosidade e seguindo outros critérios, também no sentido de prevenir o impacto da Covid-19 no sistema prisional daquele país. Então, na República da Irlanda, até o começo da terceira semana de agosto, portanto, em relação ao que nós estamos gravando aí há menos de 2 semanas, não tinha havido nenhum caso, 0 caso de Covid-19 entre os presos, né, nessas 12 unidades prisionais do país inteiro. Eles tinham tido casos em agentes penitenciários, mas não nos presos. Tá? E por que isso acontece, ou aconteceu? Eu vou basear essa apresentação em 2 fontes. Uma são uma série de matérias publicadas na imprensa irlandesa, que são disponíveis aí na internet, tá? E que, então, dão a sua interpretação do porquê que isso estava acontecendo, né, até a época em que essas matérias foram feitas, e, posteriormente, vou falar sobre um artigo publicado numa revista de saúde pública. Começando pelos dados da imprensa, eles atribuem o grande sucesso obtido na República da Irlanda à adoção de medidas precoces de combate, prevenção da Covid-19 no sistema prisional, e também o fato de que esse sistema que eles, essa forma que eles desenvolveram de fazer essa prevenção envolveu tanto agentes penitenciários como presos que participaram ativamente dessa iniciativa. Basicamente, esse é a ênfase, o foco que eles dão nessas matérias, mas falam também que houve adequada provisão de equipamentos de proteção individual, não faltou, né, EPI, né, nas unidades prisionais irlandesas, e que foram adotadas medidas de controle de infecção bastante rigorosas, mas os resultados compensaram todo esse investimento. No artigo publicado numa revista chamada Journal of Public Health, que é uma revista de saúde pública britânica, os autores, foi publicado em 22 de junho, os autores dão um outro foco para uma outra explicação para esse sucesso, que eles atribuem, então, a um muito bom planejamento no rastreamento dos casos e dos contatos dos casos dentro das unidades prisionais. Isso foi feito, então, da seguinte forma. No sistema irlandês, eles já de alguns anos tinham uma equipe nacional de controle de infecção. E essa equipe foi montada em função de uma epidemia que eles tiveram dentro do sistema prisional de tuberculose. Sentiram a necessidade de que precisava ter um grupo especializado no combate de infecções
para se dedicar ao sistema prisional, e fizeram isso dentro do sistema, tá? Não era um sistema que está no serviço de saúde e que estava sendo desenvolvendo essas atribuições. É um serviço dentro do sistema prisional, seria o equivalente ao DEPEN aqui no Brasil. E fizeram, então, já existia, então, esse grupo, e esse grupo, então, foi o que planejou todo a abordagem na prevenção da Covid-19 dentro do sistema prisional irlandês. Então, eles começaram estudando o problema, optaram por trabalhar com agentes prisionais dentro de cada uma das 12 unidades prisionais, e então desenvolveram todo um treinamento, critérios de seleção dos agentes para participar desse programa, e isso foi, então, nesse artigo eles não falam da parte, vamos dizer, final, que foi o envolvimento dos presos na capacitação, vamos assim dizer, dos outros presos, e que a imprensa atribuiu como um fator importante para o sucesso do programa. Eles focam muito nesse artigo, na questão, então, da seleção dos agentes e de como isso funcionou na prática. Então, os critérios para seleção desses agentes envolvia o critério básico, os três critérios básicos, que esses agentes tinham que ter tido experiência de trabalhar diretamente com os presos. Segundo critério, tinham que ter conhecimento de Excel, porque eles tinham que entrar em informação e num sistema comum, né, para o país inteiro, e ter confiança, né, e capacidade em mexer com essas planilhas, e tinham também que ter familiaridade com o circuito fechado de televisão da prisão, tá? Esses três critérios, então, eram critérios para as pessoas que trabalham, os agentes penitenciários, de participar desse sistema, né, de prevenção da Covid, né, desse grupo que eles organizaram dentro de cada unidade. Essas pessoas, então, foram treinadas e, basicamente, o que elas faziam, elas tinham que estar atentas a casos de Covid-19, tanto nos presos como nos agentes penitenciários, e nos casos considerados suspeitos, que eram casos com febre, sintomas respiratórios, tinham alguns critérios aí que consideravam, então, em que as pessoas, então, eram enquadradas como suspeitas. Tanto os casos confirmados, como esses casos ainda suspeitos, mas considerados altamente prováveis, eram, então, entrevistados por um membro treinado, né, um membro desses agentes selecionados e que estava com essa função de vigilância aí da Covid-19 em cada unidade prisional, e essa entrevista incluía a identificação de contatos próximos dentro das últimas 14 horas, ou das 48 horas, perdão, antes do início dos sintomas. Existia uma definição do que seriam esses contatos próximos, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas além dessa coleta de informações por entrevista, o mesmo membro ou um outro membro desse grupo revia as imagens no sistema de circuito fechado para ver se tinha escapado alguma pessoa que possivelmente se enquadrava como suspeita e que não tinha sido mencionada na entrevista. E essas pessoas, essa informação, então, era entrada nessas planilhas Excel e eram compartilhadas para nível central, onde esse grupo, então, de controle de infecção fazia o acompanhamento. Todas essas pessoas consideradas, então, eram consideradas de risco, e se essas pessoas eram presas, né, já estavam presas, elas eram colocadas em isolamento. No caso dos agentes penitenciários, eles eram afastados do trabalho e cumpriam quarentena em casa. O período de afastamento
ou de isolamento, no caso dos presos, era de 14 dias, mas eles faziam um RT-PCR para o novo coronavírus em torno do 6º dia do início dos sintomas, e se o exame desse positivo, confirmava e cumpria os 14 dias. Se desse negativo, então, o caso era descartado e a pessoa, então, saía do isolamento, ou, no caso do agente penitenciário, voltava a trabalhar. Tá? No período de 6 de abril a 22 de maio, eles tiveram 66 casos altamente prováveis de Covid-19 entre os presos, e que o procedimento adotado foi esse descrito anteriormente, mas nenhum deles foi confirmado. Então, eles não tiveram nenhum caso até nesse período do artigo, né, que é junho, mas, como eu falei anteriormente, na verdade, essa situação se estendeu até o começo da 3ª semana de agosto, quando foi diagnosticado o primeiro caso no sistema prisional irlandês, e que eu vou descrever no final. Tá? No caso dos contatos próximos, né, desses presos, foram 84, sendo 50 presos, 9 agentes e 25 que ele chama de externos, o que dá uma média de 1,3 contatos por caso entre os presos. No caso dos agentes penitenciários, ocorreram 119 casos considerados como prováveis, 45 deles foram confirmados. Dentre os 448 contatos próximos, né, que foram identificados, isso dá uma média de 2,8 contatos próximos por caso entre os agentes penitenciários. Tá? Além de tudo isso que eu falei, ele chama a atenção para o fato que o rastreamento das entrevistas com o uso de imagens pelo sistema de circuito fechado de televisão permitiu a identificação de determinados pontos na prisão onde o distanciamento social recomendado não estava sendo observado, o que permitiu que fossem feitas intervenções para que esse problema fosse sanado. E os autores, então, consideram que esse modelo adotado na Irlanda foi bem sucedido, tá? Eles atribuem que essa organização que eles fizeram, com a ênfase rigorosa no rastreamento dos casos, e particularmente a participação dos agentes penitenciários treinados para tal, não só para as entrevistas, mas também pelo monitoramento pelo circuito fechado da televisão, ajudou bastante em que esse rastreamento fosse feito de maneira bastante efetiva. Os autores reconhecem que esse modelo não necessariamente pode ser adotado de forma idêntica em outros países, tendo em vista que o país é um país pequeno, não, número de pessoas pequeno, número de prisões também pequena, a população prisional comparada com muitos outros países também bastante modesta, né? Mas, de qualquer forma, o conceito de que cada prisão possa ter um papel importante no rastreamento dos casos e o aproveitamento dos agentes penitenciários e, somando aí as evidências apresentadas pelas matérias, né, jornalísticas, também a motivação dos próprios presos a colaborar, podem ser, então, de fato, importantes, e que, eventualmente, essa ideia pode ser emprestada aí por outros países no seu tratamento, aí, na sua profilaxia, prevenção da Covid-19 no sistema prisional. Só para encerrar, então, houve um caso, por volta do dia 20 de agosto, numa mulher que estava em quarentena. No sistema prisional irlandês, todo preso que entra, toda pessoa que entra no sistema prisional fica em quarentena por 14 dias e faz esse exame aí no 6º dia, e RT-PCR, tá? Não sorologia, e se dá negativo, então a pessoa pode sair da quarentena, caso contrário ela tem que cumprir os 14 dias mesmo. Esse caso foi diagnosticado durante esse período. Essa presa não teve contato com nenhum outro preso, teve contrato com agentes penitenciários, mas todos com
em uso de equipamento de proteção individual e, até que se tem notícia, não houve maiores consequências. Tá? Hoje, a Irlanda está numa fase de relaxamento nas visitas. Durante muitas semanas não foi permitida nenhuma visita, e a aceitação disso também, segundo os jornalistas, houve uma contribuição muito grande dessa conscientização dos presos, né, sobre a questão da Covid dentro do sistema prisional, do risco da introdução do vírus no sistema prisional, e foi bem aceito. Agora está havendo um relaxamento maior. Num primeiro momento, eles permitiram a entrada de uma visita a cada, se não me engano, 15 dias, tá? E nesse momento eles estão permitindo a entrada de 2 visitas, sendo uma criança, né, quando existe, e aí está se monitorando, mas é um exemplo assim, que é único no mundo e que possivelmente pode trazer algumas lições que podem ser talvez adaptadas, não em larga escala aí num país da dimensão do Brasil, mas talvez em escala menor, porque tem muitas ideias interessantes e o fato é que os resultados foram bastante encorajadores. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.